A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome dEle. Mais um dia aqui na presença do Senhor. Não posso deixar de falar também, como de costume, de toda segunda-feira, sou uma filha amada do Pai, vencendo nas áreas da ansiedade, da timidez, do medo, da insegurança. Meu nome é Ana Paula. Estamos numa noite de celebração. Mais um ciclo se encerra hoje do Restaurando a Alma. Tenho meu coração muito alegre, muito grato por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus tem feito grandes milagres no nosso meio. Todos que servem no Ministério Restaurando a Alma têm sido bênçãos em minha vida, viram em mim algo que eu mesma não via. Então eu tenho meu coração muito alegre por todos que conseguiram chegar até o fim, que não é fácil. O Ministério Restaurando a Alma é um ministério muito difícil, não é fácil. Nós temos que ser fortes todos os dias, corajosos, persistentes. Por isso eu louvo a Deus pela vida de cada um que conseguiu chegar aqui, até aqui. E eu hoje trago uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Que está em João 1, 12, 13. Aqui? Não. Todos acharam? Vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós, meus queridos, nós não estamos aqui por conta própria. Nós não estamos sozinhos neste lugar. Nós não nascemos por vontade de homem. Nós não nascemos somente por vontade de carne, mas pela vontade de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre paternidade. Essa palavra Deus tem ministrado ao meu coração há um tempo já. Porque essa palavra, ela mexe profundamente com o nosso emocional, com a nossa alma, com o nosso espírito. Então, meus queridos, como vocês têm vivido esta palavra? De filhos? Vocês têm vivido neste lugar? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre paternidade, vamos falar sobre algumas decisões que precisamos tomar, alguns posicionamentos que devemos tomar. Porque nós, muitas das vezes, nós relacionamos a nossa paternidade com o nosso pai terreno, com o nosso pai biológico. E muitas das vezes, nós não tivemos um bom relacionamento com o nosso pai, com os nossos pais. Muitas das vezes foi um relacionamento duro, foi um relacionamento com traumas, foi um relacionamento com abusos, foi um relacionamento de rejeição, de abandono, de insegurança. Aquele que deveria nos proteger muitas das vezes falhou, porque muitas das vezes também ofereceu o que tinha. Porque nós só oferecemos o que temos. Não tem como a gente dar o que a gente não tem.
Então, eu não sei a sua história, eu não sei quais são os seus traumas, as suas fragilidades, mas Deus sabe de todas elas. E Ele sempre esteve lá. Ele está com você. E Ele diz na sua palavra que Ele sempre estará até o último dia. Como eu já disse, meus queridos, eu não sei qual foi o relacionamento. Se você foi abandonado quando nasceu. Se você foi passado para outra família. Se você viveu um relacionamento de abuso tóxico. Não sei. Mas Deus sabe. E o que acontece com essa relação com os nossos pais? Nós levamos essa relação com Deus. Nós relacionamos essa relação com Deus. E muitas das vezes nós crescemos afastados do Senhor. Criamos um distanciamento de Deus. Nós temos uma desconexão com Ele. Não enxergamos Ele como o nosso Pai. E muitas das vezes aí vem o sentimento de estarmos sozinhos nessa terra. Estarmos perdidos. Muitas das vezes, nosso problema não é paternidade. Na verdade, é a orfandade. É essa dificuldade que nós temos de ter Deus como nosso Pai. De tratá-lo como nosso Pai. De nos tratarmos como filho. Nós usamos uma frase no RA. Sou uma filha amada de Deus. Sou uma filha amada do Pai. Isso não é só uma frase para ser falada da boca para fora. Essa frase é para ela ser vivida. Eu preciso sentir que sou um filho. Porque senão eu me comporto como órfão. Se eu não vivo essa palavra, se eu não vivo como um filho de Deus que sou, eu vivo como órfão nessa terra. E o que causa? O que causa essa sensação de desproteção? De estarmos sozinhos? Você já se sentiu assim? Você se sente assim? O que eu faço? Qual é o meu papel nessa terra? Qual é o meu chamado? Nós passam muitas pessoas por nós, pelo RA. Muitas pessoas. Eu estou desde 2019. Este ano faz 7 anos que eu estou no RA. Então, muitas vidas já se passaram por nós. Muitas pessoas que carregam traumas, cargas, que não são delas. Talvez você, meu querido, está aqui hoje e carrega essas cargas. E carrega esses traumas. Esse sentimento de abandono. Em Salmo 27:10 nos diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus nunca te abandonou. Ele sempre esteve com você. Essa palavra, meus queridos, precisa estar cravada no nosso coração. Porque senão, qualquer palavra que você ouve, estraga a sua estrutura, tira seu equilíbrio, tira o seu domínio próprio. Porque se de tudo que for ministrado aqui hoje, você entender qual é a sua identidade, já é um passo. Nós precisamos ter a nossa identidade firmada no Senhor, para nada deixar abalar a nossa estrutura. Porque Deus nos diz que Ele nos ama, que nós somos importantes. E Ele quer fazer em você. Ele quer fazer em você e depois através de você. Qual é o nosso chamado nessa terra? Resgatar vidas de cativeiro. Tem vidas presas, pessoas presas no cativeiro do medo, da ansiedade, da compulsão, da procrastinação, da pornografia. São muitas cadeias. Muitos traumas que foram gerados por vidas de outras pessoas. E muitos foram gerados
por decisões nossas, decisões erradas que tomamos, algum passo errado que nós temos. Uma coisa que tem que ser muito vivida também, nós não somos o nosso pecado. Então pare de viver como se não tivesse jeito para você, como se Deus não pudesse fazer nada, como se Ele estivesse de braços cruzados. Ele não está. E o que a orfandade ela causa? Ela é um dos grandes males emocionais que nós temos. Nos causa rejeição, medo, insegurança, religiosidade, desvios sexuais, compulsão, procrastinação. Isso tudo vem da orfandade. Eu vivi muitos anos na cadeia do medo, da insegurança, da timidez. Eu achava que ser tímida era normal. Ah, mas eu sou tímida, por isso eu não falo. Mas isso é uma cadeia em que eu vivia. Eu tinha medo de tudo, era insegura para falar. Então, só de eu estar aqui hoje, dá para nós entender um pouquinho do que Deus é capaz de fazer. Muitas pessoas foram usadas na minha vida. Muitas pessoas que Deus quando quer demonstrar o amor dele por nós, Ele usa pessoas. Ele usa pessoas para reafirmar o nosso valor, a nossa importância, o nosso lugar neste mundo. Então, fique atento, porque Deus está falando. Deus usa pessoas para nos reafirmar. Nós precisamos estar atentos e posicionados. Uma coisa que Deus trabalhou muito forte comigo. Nós devemos ser pessoas posicionadas. Pessoas que sabem o que quer, para onde quer e o que quer. O que você quer, meu querido? Qual é o seu foco? Nós lidamos com muitas perguntas, precisamos fazer muitas perguntas. Hoje, se vocês saírem um pouquinho daqui, um pouquinho mais, com algumas respostas a essas perguntas, um pouquinho mais incomodados. Hoje é um culto de olhar para nós mesmos, tirar o foco do outro. Uma coisa que a gente aprendeu que é muito importante, nós não mudamos ninguém. Ninguém. Pode perceber que você talvez já passou a sua vida tentando mudar alguém. Somente quem convence é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. O nosso papel é passar a palavra, é semear a palavra. Nós plantamos e o resto é com Ele. Então, por isso a importância de nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Meus queridos, coloquem a palavra do Senhor como alimento diário na sua vida. Não deixe para depois. E o que é gerado, meus queridos, a partir dessa lente da orfandade? Nós começamos a enxergar a nossa vida através dessa lente. Através do medo, através da ansiedade, através dessa sensação de culpa e abandono. Nós vivemos em uma prisão. Nós começamos a ver tudo de forma ruim. Nós só vemos o lado negativo, o lado da insegurança. Tudo vai dar errado. Mas e se? E se der errado? Mas e se der certo? Nós sempre temos duas possibilidades. E nós sempre estaremos tomando. Nós não somos neutros, meus queridos. Tudo o que você faz é uma decisão. Se você decide não fazer, é uma decisão também. O RA, ele começa em março, termina em meados de outubro, às vezes novembro. E às vezes eu não consigo dar conta de chegar no final. É uma decisão que você toma. Cada um tem o seu motivo. Não estamos aqui nem para julgar, nem para criticar. Todos realmente têm um motivo. Mas é uma decisão. Não é culpa de ninguém. Uma coisa muito importante que devemos fazer. Pare de colocar culpa nos outros. Pare de colocar culpa nos outros. Não resolve o problema. Quando a gente é criança, as pessoas resolvem por nós. Nossos pais,
nossos responsáveis resolvem por nós. Mas quando adultos, a responsabilidade é nossa. Nós trabalhamos muito com autorresponsabilidade. Hoje, adultos, a responsabilidade é minha. O que eu vou fazer com todos os traumas? Ah, mas você não conhece a minha história. A minha história, ela foi muito difícil. Sim. Uma coisa que eu aprendi, todos nós temos uma história difícil. Uns mais, outros não. Então todos têm uma história. E o que eu vou fazer a partir dessa história? O que eu vou fazer a partir dos meus traumas? Eu vou continuar culpando alguém? Porque culpar alguém é muito mais fácil. É fácil. Ah, não, mas eu não dei certo na vida porque meus pais foram ruins. Toda transformação, toda renovação, toda cura, ela dá trabalho. E o Restaurando a Alma, ele é essa ferramenta que Deus nos trouxe. Ele não cura, não transforma, mas Jesus faz isso. Jesus cura, Jesus transforma, Ele renova, Ele faz tudo novo, Ele renova a sua história. E Deus hoje, Ele te convida para se sentir como um filho livre. Que foi para isso que Ele passou pela cruz. Para que nós pudéssemos viver em liberdade. E muitas das vezes, meus queridos, essa liberdade, ela é aqui. Ela é na nossa mente. E eu te convido, meus queridos, a tomar algumas decisões hoje. Primeiramente, ser filho é uma decisão espiritual. Porque aqui no versículo 12 nos diz: mas a todos quanto o receberam. Então aqui eu tenho uma decisão. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa é a primeira decisão. Receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Um dia eu decidi. Eu estou nessa igreja, eu congrego nessa igreja há 26 anos. Sempre ali atrás. Mas um dia, em 2016, no janeiro profético, tinha um pastor e ele fez uma chamada. Quem gostaria de fazer um pedido a Deus? Quem gostaria de ter a sua vida transformada? E eu, com toda a minha timidez, lá no meu banco, sem vir aqui na frente, eu fiz uma oração. Eu gostaria que ele me desse, eu pedi que ele me desse sabedoria, discernimento e ousadia. Na verdade, eu não sabia nem direito o que eu estava pedindo, porque não é fácil ser ousado. Então, Deus, nós temos que ter cuidado quando fizermos as nossas orações. Deus não esquece. Deus não esquece. E de lá para cá, 2016 para cá, muitas coisas têm se renovado. 2018 eu passei pelo Restaurando a Alma, passei pelo Impacto. Então, assim, eu dei um passo. Como muitas vezes a gente lê as mensagens do Instagram, dê um passo que Deus põe no chão. E eu tenho vivido assim. E é verdade. E eu preciso me colocar à disposição. E eu também me coloquei à disposição do Senhor para que Ele me usasse. E hoje Ele te convida também a dar um passo. Você precisa admitir do que você precisa. O que te incomoda? Meus queridos, pensa numa pessoa igual um bichinho do mato. Era eu. Não conseguia falar, não conseguia me expressar. Só de pensar, ali naquela cadeira atrás, toda segunda-feira, quando alguém estava ministrando aqui na frente, eu estava ali com crise de ansiedade. Só de pensar em estar aqui na frente. Meu coração batia forte, minhas mãos suadas. Então um dia eu falei com Deus também, eu não quero continuar assim. Então Deus começou a renovação da minha história.
Não consigo explicar totalmente em palavras, porque só Deus sabe de onde Ele me tirou. Porque estar dentro de uma igreja, estar congregando dentro de uma igreja, não quer dizer que eu me comporte como um filho. Porque muitas das vezes, eu me comporto ainda como órfão. Porque você ainda não tomou posse de tudo que Jesus fez por nós, por você. Você ainda se comporta com a sua fragilidade. Experimente ter Deus como seu Pai. Tenha intimidade com Ele. Tenha um relacionamento com Ele. Porque não tem como ter intimidade sem relacionamento. Fale com Deus todos os dias. Para construir um relacionamento, precisa ter encontro. Cultive, meus queridos, cultive. Separe um tempo para o Senhor. Separe um tempo para curar as suas emoções. Não é tarde. Não importa a sua idade. Não importa o tempo que for. Preciso para reconstruir, para nós podermos desfrutar nessa terra também o que Deus fez por nós. Porque não é só luta, só batalha. Aprenda a desfrutar do que Deus tem feito para você, por nós. Nós temos dificuldade de encarar as nossas dores, as nossas frustrações. Temos dificuldade, meus queridos, mas eu te convido essa noite, enfrente as suas frustrações. Eu passei muitos anos da minha vida enfrentando medo, fazia tudo com medo. Hoje eu experimento enfrentar com um pouco mais de coragem. Cansei de pelejar com medo. Vamos tratar com a coragem, que também não é fácil. Segunda decisão, supere as dores do passado. Todos enfrentam ou enfrentarão dificuldades. Todos. Não passamos ileso nessa terra. E se quisermos milagres, se precisa de milagre, meus queridos, preciso ter um grande problema para ter milagre. E para gerar um milagre também não é fácil. Reconstruir uma história também não é fácil. Mas coloca Deus na sua história. Pede a Ele, porque nós sozinhos não conseguimos verdadeiramente. Nós não damos conta de fazer sozinho. Mas coloca Ele. Dependa de Deus. Como que é depender de Deus? Como que é descansar no Senhor? Como nós temos dificuldade de descansar no Senhor? Eu lutei com isso durante muitos anos. Porque descansar a gente entende que é sentar e esperar. Mas com Deus não é assim. Descansar é na mente. Ou você decide estar preocupado todo o tempo, ansioso todo o tempo, ou você deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar de você. Meus queridos, quem trabalha com ansiedade vive sempre o amanhã. Vive sempre o amanhã. Então, quando a gente recebe um convite para fazer algo, no meu caso, né? Ou ministrar, ou fazer algo do tipo parecido, eu sempre fiquei muito nervosa. Então, eu passava todo aquele tempo nervosa, ansiosa, coração acelerado. Então, como que eu aprendi? Ou eu descanso no Senhor, ou eu passo mal. Então, eu decido todos os dias, meus queridos, isso é um exercício, deixar nas mãos do Senhor. Eu decido todos os dias deixar a minha ansiedade nos pés dEle. Isso é com qualquer fragilidade. Toda fragilidade eu vou lutar com ela todos os dias, até eu aprender. E muitas das vezes, eu ainda vem o pensamento ansioso, que ainda quer tomar conta de mim, do meu corpo. Então a gente se posiciona novamente. Então, meus queridos, deixe o seu passado para trás. Trate com as suas fragilidades, traumas, dores. Não é esquecer, que é a nossa história.
mas é lembrar dessas dores e não sentir dor mais, não sentir culpa, porque em Filipenses 3, 13 e 14 nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então eu preciso ter um foco para seguir em frente. Porque o meu passado, nada posso fazer por ele mais. Nada do que eu faço agora muda o meu passado. Mas o meu futuro pode ser diferente. E assim eu falo para você também. O seu futuro pode ser diferente. Não precisa repetir os erros de seus pais. Precisa repetir os mesmos erros que vocês cometeram. Então prossiga para o alvo. Você tem um alvo? Nosso alvo primeiro é Jesus. Ele é o nosso exemplo. Quanto mais parecidos com o Senhor Jesus, melhor. Porque nós, queridos, nós somos um livro. As pessoas estão sempre fazendo alguma leitura em nós. E o que as pessoas têm olhado para vocês? O que elas têm lido? O que vocês têm passado para elas? Terceiro ponto. Invista na saúde dos seus relacionamentos. Em Marcos 12:30 nos diz: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então eu preciso primeiramente restaurar o relacionamento com Deus. Você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus. Para quê? Para você preencher esse vazio espiritual que você tem. Esse vazio que muitas das vezes você quer ocupar com compras, com os vícios, com os maus hábitos. Muitas das vezes nós corremos para muitos lugares, não para Deus. Mas este vazio que você sente no seu peito, essa angústia, é só Deus que ocupa. Só Deus que ocupa este lugar, meus queridos. Vocês podem correr para muitos lugares, mas é só Ele que ocupa este lugar. Então eu preciso estar com o meu relacionamento com Deus restaurado. Esse relacionamento de filho e pai. Como que eu falo com Deus como meu pai? Assim como você fala com alguém que está na sua frente. Ele é o seu pai. Trate ele com intimidade. Coloque ele em todas as situações da sua vida. Não somente quando está muito difícil. Não somente quando você está no fundo do poço. Não somente quando você não tem mais saída. Não espere chegar no fundo do poço para se achegar a Deus. Corra para Ele antes. Restaure o seu relacionamento com Ele. E segundo ponto, 12:31, Marcos. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, primeiramente a Deus, depois ao próximo, como a si mesmo. Então, primeiramente, você também precisa se amar, se cuidar, saber da sua fragilidade, admitir que tem problema. Muitas das vezes nós temos dificuldade de admitir que tem problema. Então, meus queridos, eu preciso restaurar esse relacionamento comigo e com as pessoas. Para quê? Para que esse vazio relacional seja preenchido também. Então, muitas das vezes, nós perguntamos: quem é o meu próximo? O seu próximo é quem está dentro da sua casa. É a sua família. E que é o mais difícil, né? É o lugar onde nós temos mais intimidade com as pessoas. Nós falamos muitas das vezes da forma que não deveria. Então é esse, meu querido. É aquele lá, aquele difícil, né? Muitas das vezes são pessoas difíceis, assim também como nós somos pessoas difíceis de lidar para alguém, né? Porque muitas das vezes nós só apontamos o dedo para o outro, mas o outro é muito difícil. Então aqui nós chamamos a responsabilidade para nós. Será que eu sou aquela pessoa difícil de lidar?
Quarto ponto, deixe o Espírito Santo conduzir na filiação, na sua filiação. Romanos 8,17 nos diz: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então deixa Deus conduzir você para este lugar de filho. Se coloque à disposição de ser cuidado pelo Espírito Santo. Não se deixe para depois, meu querido. E eu te pergunto, em qual lugar que você se encontra hoje? Neste lugar de órfão ou no lugar de filho? Porque órfão é um conjunto de sentimentos, emoções que nos levam muitas das vezes a ter dúvida de quem somos, para que fomos chamados, qual o nosso propósito. Nos leva a ter medo, nos leva a viver na solidão. Esse é o lugar de órfão. E filho, como é que é ser filho de Deus? É entender que o Pai deseja estar perto de você em todo momento. E o verdadeiro amor, verdadeiramente, ele lança fora todo medo. Ele lança fora. Porque eu posso falar sobre essa experiência de medo, muito medo, pânico de falar em público, sempre tive muito medo. Na escola era terrível, porque se a professora olhasse para mim, eu já ficava vermelha. Então assim, todo mundo passa por algum tipo de fragilidade. Então, meus queridos, viva como filho, viva livre, se coloque neste lugar. Queira aprender. Todas as situações difíceis que você viveu, Deus não desperdiça nada. Deus usa tudo com propósito. E Ele diz na sua palavra que tudo coopera para o nosso bem. Às vezes um momento difícil que você está vivendo, você não entende agora. Mas Deus vê lá na frente, Deus vê o seu futuro. E se Ele mostra para nós tudo de uma vez, muitas das vezes nós paramos. E mudar, meus queridos, transformar uma estrutura, demanda tempo. Eu passei 40 anos da mesma forma, com o mesmo pensamento. Então isso tudo dá trabalho. Tem que ter paciência e tem que querer. Tem que decidir querer. Deus, meus queridos, deseja muito mais que o seu respeito e temor. Ele quer ter com você um relacionamento de pai e filho. Então assim nós batemos na mesma tecla toda segunda-feira. E hoje eu falo novamente com vocês. O que tem te impedido de viver como um filho amado de Deus? O que tem travado a sua vida? O que tem te atrapalhado? O que tem te amarrado? Em qual cadeia que você está? Em qual cárcere mental que você vive? Não tenha medo, meus queridos. Peça a Deus, sejam ousados nas suas orações. Olhem para vocês. Não deixa o inimigo lançar mentiras. Qual mentira que você tem vivido? Em qual engano que você tem acreditado? Porque muitas das vezes vivemos debaixo de palavras que lançaram sobre as nossas vidas. E Deus hoje te convida a sair deste lugar. E para finalizar a minha palavra, eu trago novamente João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós não estamos aqui por conta própria. Vocês não estão sozinhos.
Vocês precisam acreditar na palavra do Senhor. Porque muitas das vezes nós lemos a Bíblia como um livro. Nós não acreditamos que é possível acontecer com a gente. É possível. Falando um pouco, pequeno pedaço da minha experiência, né? Eu cresci sem pai. Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Então eu cresci sem essa identidade masculina. Então essa é a dificuldade de enxergar Deus como pai. Deus para mim era uma figura muito distante, lá no céu. E eu aqui embaixo, né? Sozinha, perdida, e achava que as coisas aconteciam por mágica. Eu vim entender o que é de identidade de filho aqui no Restaurando a Alma. Aqui eu fui entender o meu valor, o meu lugar, que eu não nasci por acaso, que eu não estou nesta terra por acaso. Nós temos chamados, nós temos propósito. Não deixe, meus queridos, chegar no fim da vida e olhar para trás e ver que você não fez nada. Nem por você, nem por outras pessoas. Que o mais interessante de toda essa experiência que eu tenho vivido, além do que Deus fez em mim, está fazendo, é o que Ele faz através da minha vida, através da vida de todos que servem no RA. Todos que servem têm sua experiência. Nós fazemos esse trabalho porque por amor, por gratidão, porque nós entendemos a importância e o valor de uma vida para Deus. E são muitas pessoas, queridos, muitas pessoas que precisam de uma palavra. Desse culto todo, se uma palavra fez sentido, é o bastante para o Espírito Santo começar a agir. Como eu já disse, Deus não desperdiça nada. Sua decisão de ter Deus como Pai depende mais de você do que de Deus, porque Ele já decidiu sobre isso. Ele já tem a identidade dele formada, Ele não volta atrás. Deus é fiel, Deus cumpre promessas. Nós, muitas das vezes, é que somos infiéis. Nós voltamos atrás. Nós pegamos a decisão que nós tomamos e voltamos atrás. Nós tiramos da mão do Senhor. Nós é que muitas das vezes não cumprimos com a nossa palavra. E o poder de ter Jesus em nossas vidas muda tudo. Muda toda a nossa história. Uma paternidade bem resolvida, meus queridos, muda toda uma vida. E que você saia daqui hoje um pouco mais incomodado sobre essa questão de ser filho, ser órfão. Que você leve essa indagação com você hoje. E nesse lugar de importância que você tem no coração de Deus. Nós finalizamos este Restaurando a Alma com o nosso coração muito grato, meus queridos, por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem feito em nosso meio, por tudo que Deus tem permitido que acontecer, porque Deus não aprova as nossas atitudes erradas, mas Ele usa tudo que aconteceu com você para revelar o amor dele por nós. Na sua história hoje, vai perceber o cuidado dele desde o seu nascimento. Toda a sua história, ele estava lá. Tudo o que aconteceu na minha história, Deus aproveitou. A morte do meu pai, a mudança de lugar. Eu cresci numa família numerosa, mas por falta de identidade de filho, eu me sentia sozinha. Tenho uma família maravilhosa, uma família grande parte dela está aqui na igreja, né? Então, assim, Deus quer transformar, assim como Ele fez na minha história, Ele quer transformar a orfandade em paternidade. E toda a rejeição que você já sentiu. Então, meus queridos, não fique neste lugar. Saia deste lugar, decida hoje. Decida hoje, meus queridos,
colocar Deus em primeiro lugar, amar as pessoas como a si mesmo e receber Jesus como Senhor e Salvador verdadeiramente e se comportar como tal. Mais uma vez, graças a Deus por todo o cuidado dele com a minha vida, com a vida de todos que servem no RA, com todos os agraciados. Tenho meu coração cheio de alegria por mais um dia que Deus fez para nós. E eu peço a Deus que Ele venha de encontro à sua necessidade, que venha de encontro a toda tristeza, a todo sentimento de rejeição, que tudo isso seja lançado fora. Peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês são filhos, são do Senhor. Você tem seu lugar de importância no coração de Deus. E se de tudo que eu falei aqui na frente, meus queridos, alguma coisa fez sentido para vocês, tenha a sua identidade firmada no Senhor, de filho amado, de escolhido. Faça diferença nessa terra. Faça diferença, meus queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E muito obrigada pelo silêncio. Aleluia. Você foi abençoado por essa palavra nessa noite, amém? Então quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero chamar a banda aqui, por favor. A palavra foi muito clara e muito bem objetiva para todos nós. Falamos aqui sobre paternidade, falamos aqui sobre identidade. E enquanto a Ana Paula ministrava, o Senhor ministrava muito claro no meu coração, e eu sei que ao coração de cada um de nós aqui nessa noite também, mas é um momento, é um tempo que Deus separou para nós, aonde Ele quer curar, restaurar. Por isso, restaurando a alma, esse é o programa. Algumas pessoas aqui, todo mundo carrega marcas, mas o Espírito Santo me falava que a sua dor hoje, ela vai se tornar o seu testemunho amanhã. Quantos creem nisso? A nossa dor hoje